Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta. O meu agradecimento por você estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir acessando o site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar aqui da questão número 33 de O Livro dos Espíritos. Ela está na parte primeira das causas primárias, em seu capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. A questão 33 foi posta da seguinte forma por Allan Kardec. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E eles respondem, sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Allan Kardec faz o seguinte comentário. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Nessa questão ainda tem uma outra pergunta, a pergunta A, que diz assim: não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E a resposta foi a seguinte: é acertada essa opinião, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Quando os Espíritos falam que tudo está em tudo, existe uma nota no Livro dos Espíritos buscando explicar essa questão. Tudo está em tudo. E essa nota diz assim: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações deste elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ou seja, a água tem a fórmula química H2O, ela se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio, passando-se para a forma H2O2. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Vamos compreender, então, que a alta e a baixa vibração dessa molécula primitiva pode dar os diferentes estados da matéria. Com a alta vibração, essa matéria pode se tornar mais sutil, mais etérea e se transformar até em energias que não são sensíveis aos sentidos humanos. Com a baixa vibração, essa molécula vai se adensando e ela vai se formando a matéria como nós a conhecemos, mais densa, mais palpável e mais que fere os nossos sentidos humanos. Essa matéria, essa molécula primitiva, ela atende às determinações da vontade do espírito. Então, ela é modelada para formar nas diversas consistências que nós conhecemos e a concebemos nos diversos produtos, nas coisas que estão ao nosso entorno aqui no nosso planeta. Contudo, nós temos que compreender que quando no Livro dos Espíritos fala da molécula primitiva, ele trata da matéria primitiva indivisível e não da molécula divisível conhecida pelos homens.
Então, conhecida pelos homens e pela nossa ciência. Então, essa molécula indivisível, ela vibra num outro patamar, que a nossa ciência ainda está longe de conhecer. Embora se fale em molécula, que nós já falamos na questão anterior, é a nomenclatura da época em que se editou o Livro dos Espíritos, esta molécula ainda é a molécula primitiva indivisível, aquela que ainda não é suscetível para o conhecimento da humanidade e da nossa ciência. Sobre ela, Miramês faz a seguinte observação. Essa energia que recebe vários nomes ao aparecer nas telas dos conhecimentos humanos e espirituais, não muda nada por isso. É a mesma essência, sustentáculo da própria vida. No Oriente, os chineses a chamam de força Qi e os indianos de prana. No Ocidente é conhecida por éter cósmico e pelos espiritualistas como hálito divino. E assim sucessivamente, mas ela continua sendo o mesmo elemento primitivo, dirigido por Deus em toda a sua casa maior. Esse elemento, ao ser atraído pelo espírito superior, mesmo encarnado, toma a forma e o caráter que os seus sentimentos lhe emprestam, para determinada função marcada pela sua compreensão. Então temos que ter essa compreensão, que esta matéria de que falamos, de que o Doutrina Espírita nos fala, ainda está por ser conhecida pela nossa ciência. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.